Olá, seja bem-vindo novamente ao vídeo de estudo dos saberes profissionais na perspectiva etnográfica da autora Marise Nogueira Ramos. Eu sou o professor Paulo César Rocha e lembro a você de se inscrever no canal para continuar assistindo aos vídeos do canal Bora Aprender. Bom, o que são as atividades profissionais que o artigo vai tratar? Bom, uma primeira contradição que surge é que a maioria das pesquisas elas consideram profissões as atividades que exigem formação em nível superior. Mas nesse estudo da Marise Nogueira Ramos, as atividades profissionais são aquelas que têm algum conhecimento científico como base, a serem aprendidos na educação formal, seja de nível superior ou do ensino médio. Então, enquanto outras pesquisas elas só consideram profissões aquelas que exigem uma formação em nível superior, esse artigo não. Ele vai considerar profissão aquele que tem um conhecimento científico como base. E quais são as características dos sujeitos dessa pesquisa? A sua formação ela ocorre no ensino médio ou depois do ensino médio, mas não no ensino superior. Pode ser uma formação técnico-profissionalizante após o ensino médio. O sujeito ele desenvolve trabalho com baixa autonomia, apesar de nós percebermos diferentes níveis de autonomia nesse processo. Nem sempre a autonomia é igual a de outro sujeito, mas o que nós percebemos como características dos sujeitos dessa pesquisa é que eles têm sim baixa autonomia e uma elevada subordinação ao profissional de nível superior, além de um baixo poder social e simbólico. O que isso significa? Que numa empresa, por exemplo, o profissional que não tem um nível superior, ele provavelmente é subordinado a um profissional de nível superior e tem uma baixa autonomia dentro dessa empresa, por exemplo. Já que uma decisão sempre vai requerer um profissional de nível superior, já que, teoricamente, ele tem um poder maior simbolicamente. As atividades elas têm por base conhecimento científico que orienta procedimentos técnicos. Essas são as características do sujeito da pesquisa. Eles não têm formação superior, já que eles têm uma formação que acontece no ensino médio ou após este, mas mesmo assim, essas atividades ela tem sim um conhecimento científico que orienta essas práticas desses sujeitos. Vale ressaltar que o acesso a esse conhecimento ele foi limitado e selecionado pelas escolas de forma a compartilhar apenas o que foi considerado necessário para bons procedimentos práticos. O que isso significa? Quando o sujeito ele é preparado para uma função específica, para uma determinada profissão, as escolas, os cursos profissionalizantes, eles meio que descartam aquela teoria que não vai ser utilizada na prática pelo aluno. Então, esse conhecimento ele é limitado, então eles selecionam aquele conteúdo que vai ser utilizado para um bom procedimento prático. E a teoria é descartada, já que não vai fazer, teoricamente, muita diferença para esse sujeito. Então eu trouxe aqui algumas considerações importantes que nós podemos ver no texto, é que o conhecimento científico ele está presente sim na atividade do trabalho, mesmo que seja implícita ou explicitamente. O uso desse conhecimento científico, vale lembrar e ressaltar e destacar que ele sofre influência de algumas determinações estruturais. O texto vai falar bastante que o conhecimento científico ele sofre influência de determinações estruturais. Mas o que seriam essas determinações estruturais? Nos vídeos anteriores eu já comentei, mas vou reforçar. Temos como determinações estruturais as condições de classe, as políticas de educação e de educação profissional, as relações de poder entre subalternos e superiores e relações de poder entre pares de um mesmo contexto profissional, no caso, colegas que ocupam o mesmo cargo, por exemplo. Ainda assim, são determinações estruturais. Agora nós vamos conceituar o saber profissional, que tanto está no título do artigo, como é um objeto de pesquisa que a autora vai explorar. O conceito de saber profissional ele pressupõe o conhecimento em uso e não somente enunciado. Esse conhecimento que vai pressupor a partir do saber profissional é um conhecimento que é usado e não aquele conhecimento que é apenas dito, que é apenas teorizado. É aquele conhecimento que ele é usado na prática social.
E ele não se confunde com conhecimento científico. Sabe por quê? Porque o conhecimento científico, ele é apenas uma das fontes. E daqui a pouco nós vamos adentrar mais nessa perspectiva. Então ele não se confunde com conhecimento científico, resultado de investigações e apreensões da realidade pelo trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa, ele vai aprender a realidade e vai chegar a alguns resultados dessa investigação. Mas nós não podemos confundir esse resultado com o conhecimento científico. Outro ponto a destacar no texto é que as profissões elas têm como fundamento e delimitação os conhecimentos científico, tecnológico, filosófico e jurídico. Então, quando nós pensamos numa profissão e pensamos o que torna essa profissão da forma que ela é, o que é que delimita, o que é que explica, onde está escrito que determinada profissão deve agir de determinada forma e o que é atribuído a ela e o que não deve ser atribuído a essa profissão. Então, a fundamentação e delimitação, ela parte de conhecimento científico, tecnológico, filosófico e jurídico, que é voltado para a criação e desenvolvimento de processos e produtos, resolução de problemas, regulação da prática social. Os conhecimentos, eles não se tornam saberes profissionais imediatamente. Os conhecimentos, eles passam por determinados processos para aí sim, através da prática, da experiência, eles vão se tornando saberes profissionais, mas eles não se tornam saberes profissionais imediatamente. O saber profissional, ele é o conhecimento em uso pelo sujeito e não apenas enunciado, como eu disse anteriormente, e ele é guiado por alguma motivação. Então nós podemos entender que essa motivação faz com que o saber profissional ele seja construído por esses sujeitos em interação. Agora, como eu disse antes também, o conhecimento científico ele não é saber profissional, mas ele é uma de suas fontes. Quais são as fontes desse saber profissional? É o conhecimento científico e a experiência prática. Então, o saber profissional ele é composto por uma fonte teórica e uma fonte que vem da experiência, que vem da prática. O saber profissional ele é um produto de uma dualidade epistemológica e uma dualidade sociocognitiva. Como dualidade epistemológica, nós vamos entender a ciência e a prática. Já como dualidade sociocognitiva, nós temos a mente pragmática, aquela mais da ação, e a mente analítica, mais da análise. Por essas razões, o saber profissional ele não constitui uma epistemologia, já que não se pode adotar um único critério para sua validação, seja a eficácia, seja a coerência com a realidade social. Então, o saber profissional ele não constitui uma epistemologia. Por quê? Porque não se pode adotar um único critério para sua validação. Então, nessa questão da epistemologia ou não, nós vamos, através da autora, discordar de Tardif. A autora ela discorda pelo seguinte, porque para Tardif, a epistemologia da prática profissional é o conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais, mas para Ramos, ele não constitui epistemologia não, constitui sim uma cultura. Já que a construção dos saberes profissionais não foi uma epistemologia específica, essa construção dos saberes profissionais busca uma perspectiva de análise na interdisciplinaridade. Não nega a especificidade pragmática do trabalho profissional. Ela admite que nós temos sim uma especificidade pragmática da ação, porque visa resultados que não vêm só da teoria do conhecimento científico que fundamenta. Então é necessário sim uma especificidade pragmática. Mas essa especificidade pragmática ela não se reduz a automatismos cognitivos gerados e consolidados pela experiência, não. Por quê? Porque o saber profissional ele é um processo de transformação prática do conhecimento científico. Quando eu digo que não se reduz a automatismos cognitivos, é porque quando nós falamos em pragmatismo, vem aquela forte carga com relação ao utilitarismo, mas não se reduz a automatismos cognitivos. Aquela cognição é o que nós chamaríamos de decoreba.
é aquilo que a pessoa decora, memoriza e faz aquilo tantas vezes, que ela começa a fazer essa ação sem pensar. Ela começa a ser uma cognição automática, que é gerada, claro, e consolidada pela experiência, por causa da repetição, mas não é isso que Ramos vai defender. Ramos não vai negar a especificidade pragmática do trabalho profissional. O saber profissional é um processo de transformação prática do conhecimento científico em que os critérios de coerência e eficácia eles vão assumir uma tensa relação, mediada pela experiência e pela reflexividade profissional, visando a resultados concretos. O que seria essa reflexividade profissional? É a questão da interação dos sujeitos, onde nós vamos ter, inclusive, uma dialeticidade, um vai e vem. É quando os sujeitos eles interagem entre si e eles vão consolidando saberes que são compartilhados por esse grupo. Então, nessa dualidade dos saberes, como nós vimos a dualidade dos saberes epistemologicamente, a ciência e a prática, e a dualidade sociocognitiva, temos que no plano empírico, ou seja, no plano das experiências, a existência da dualidade dos saberes ela está associada às relações de poder. Então, as relações de poder elas vão estar associadas a essa dualidade dos saberes. A possibilidade de o trabalho profissional ser orientado pela articulação dialética entre teoria e prática não significa que ela ocorra sempre necessariamente. Então, não é porque que a possibilidade do trabalho ser orientado pela teoria e prática, não é porque existe essa possibilidade que significa que isso vai acontecer. Não, isso acaba não acontecendo, essa articulação dialética entre teoria e prática. Por quê? Porque a história da epistemologia e da teoria social ela tem demonstrado os obstáculos sociais e culturais de ordem estrutural que vão impedir essa articulação. Então, nós temos aqui algumas considerações importantes. O trabalho profissional ele é contextual e situacional. E, por isso, a ação tem pouco a ver com a forma clara e distinta das representações, dos cálculos, inferências e tomadas de decisões apenas racionais, porque o saber profissional ele exige o improviso e a percepção do risco em situação. Então, não adianta no estudo serem feitos cálculos e inferências e decisões serem tomadas apenas racionalmente. Por quê? Porque se eu tomar alguma decisão para um grupo profissional, calcular o que vai acontecer, como eu devo agir, eu vou inferir, vou representar, vou decidir racionalmente, mas quando nós chegarmos no grupo, nós vamos entender que talvez até dê certo, mas e num outro grupo? Provavelmente não dará certo, porque o grupo ele é contextual, ele muda a partir da contextualização, do contexto, da situação. Então, o trabalho profissional ele é contextual e situacional e, por isso, a ação ela vai ter pouco a ver com esses cálculos, com essas inferências. Porque o saber profissional ele exige um improviso e a percepção do risco em situação, já que situações novas aparecem a todo momento, então vai exigir um improviso que vai ser incorporado por uma questão de experiência, pelo saber tácito. Então, esse saber profissional ele exige um improviso e uma percepção do risco em situação. É a forma como os membros de um grupo profissional eles coordenam suas ações em situação com consciência prática, isto é, um conhecimento tácito habitualmente utilizado no desenvolvimento de sequências de conduta. Então, o que é que nós podemos entender a partir disso? Que a forma como os membros de um grupo profissional vão coordenar suas ações em determinada situação, eles vão utilizar uma consciência prática. Isso vai formar o saber profissional. É um conhecimento tácito, ou seja, um conhecimento que se formou a partir da experiência e que é normalmente utilizado no desenvolvimento de sequências de conduta, ou seja, nas práticas sociais. O estudo dos saberes profissionais eles podem nos levar a padrões de organização ou a padrões de coordenação da ação dos membros de um grupo profissional, de modo a produzir conhecimento científico sobre o conhecimento profissional. Então, o conhecimento científico ele pode, inclusive, ser produzido sobre o conhecimento profissional.
Então, nós podemos perceber o quão importante esse conhecimento profissional é e qual a importância de ele ser valorizado. Então, para que haja uma articulação entre as duas epistemologias, a ciência e a prática como epistemologia do conhecimento e a epistemologia sociocognitiva, que é a mente analítica e a mente pragmática, é preciso uma diminuição das desigualdades de poder. Porque enquanto tiver uma desigualdade de poder, dificilmente essas duas epistemologias vão ser articuladas. Então, essa análise que a autora faz, ela valoriza uma mobilização horizontal, ou seja, a partir da mobilização do conhecimento dos sujeitos nas situações profissionais. Por isso a importância de ter sido escolhido a etnografia, porque a etnografia ela é especializada em estudar as culturas de grupos e membros de um coletivo, que no caso será o grupo profissional. Então nós vamos ver agora no que se refere ao estudo das interações sociais mediadas pelas relações de poder da etnografia profissional crítica. Relembrando, a interação vai ser entendida no texto como uma interpretação de expectativas mútuas em reciprocidade mediadas pelas relações de poder e trazem determinações de ordem estrutural. Isso significa que a interação vai ser uma interpretação de expectativas mútuas. O sujeito ele tem expectativas sobre o outro e o outro tem expectativas sobre esse sujeito. E como eles se interpretam e eles interagem, forma essa interação que é mediada por relações de poder. Muitas vezes é um profissional de nível superior se interagindo com um funcionário que tem um nível técnico, um nível médio. Então, há relação de poder. E nessa interação tem uma interpretação de expectativas de um para o outro. E trazem determinações de ordem estrutural. Do ponto de vista da fenomenologia social, as situações elas refletem necessariamente a estrutura do mundo social, justificando a análise e a validade das generalizações que são extraídas delas. Então, a fenomenologia social ela vai imaginar que as situações vão refletir necessariamente a estrutura do mundo social. Isso vai justificar a análise e a validade dessas generalizações, desses pontos que nós podemos extrair dessas situações. Já na perspectiva do materialismo histórico dialético, a articulação entre os níveis microsociais das interações e a estrutura macrosocial das relações sociais de produção, elas podem ser explicadas pela categoria totalidade, que é uma das categorias do materialismo histórico dialético. Então, essa categoria totalidade ela vai explicar a articulação entre os níveis microsociais da interação, ou seja, a interação dos sujeitos e como elas acontecem, e essa relação com a estrutura macrosocial das relações sociais de produção. A totalidade ela define a realidade como um todo estruturado, dialético, no qual um fato ele pode ser racionalmente compreendido. Então, a totalidade, como categoria do método histórico dialético, ela vai defender que um fato qualquer pode vir a ser compreendido racionalmente. Mas acumular todos os fatos não significa conhecer a realidade, não. E todos os fatos reunidos em seu conjunto não constituem a totalidade. Isso é bastante importante de compreender e isso confunde muita gente. Algumas pessoas pensam que acumular todos os fatos significa conhecer a realidade, enquanto, na verdade, acumular todos os fatos não significa conhecer a realidade, e mesmo tendo reunido todos os fatos num conjunto, isso ainda não significa que nós estamos observando a totalidade. Bom, então eu trouxe aqui um trecho do artigo que é bastante importante, que se refere a esse compartilhamento das experiências equivalentes no âmbito do grupo social e como isso vai se relacionar com tensões e consensos. Vamos lá. As pessoas que compartilham experiências equivalentes no âmbito de um grupo social, elas tendem a compartilhar um conjunto de conhecimentos tácitos que mantêm o fluxo da interação. Até aí tudo bem? As pessoas vão compartilhar experiências equivalentes, já que elas estão no mesmo contexto, e elas vão compartilhar
um conjunto de conhecimentos que elas construíram ao longo das experiências. E elas vão manter esse fluxo de interação. Os sujeitos vão compartilhar esses conhecimentos tácitos, esses conhecimentos construídos ao longo das experiências. Então, estas podem ser orientadas pela busca do consenso, quando se tenta eliminar, ou pelo menos atenuar, as tensões que surgem na interpretação de expectativas. Então, muitas vezes, vão haver conflitos, mas as interações elas vão ser orientadas por um princípio de busca do consenso. Sempre se busca um consenso quando grupos discordam de alguma coisa, não é? Normalmente, se evita o conflito, ainda que a sua possibilidade também seja inerente à interação. Então, o texto vai defender que o conflito ele é bastante importante à interação, e veremos o porquê. Porém, esse fato de evitar o conflito, ele pode interromper a interação, contrariando o sentido da sua existência. Gente, a interação necessita de conflito para que nós possamos produzir novos conhecimentos. Nem sempre o consenso ele permite que essa produção vá acontecer. Nem o consenso, nem o conflito dão lugar ao emergente, ou seja, aquilo que é a origem de novos conhecimentos, de novas regras. Então, o emergente ele só pode surgir quando as tensões não são eliminadas pelo consenso, mas também não são acirradas a ponto de fazer interromper por causa do conflito, de fazer irromper o conflito. O emergente, o novo, esse conhecimento novo, ele tem como pressuposto a existência de constrangimentos e tensões que potencializam soluções no fluxo da interação. Então, nesse fluxo de interação, é preciso constrangimento, é preciso tensões que vão potencializar esse surgimento de uma emergência. O emergente corresponde ao improviso, ao situacional, que produz inicialmente aprendizagens implícitas, que não são representacionais, o tácito coletivo, uma experiência coletiva. Porém, elas podem ser organizadas como novas representações, consolidando-se como conhecimento explícito, ou seja, através do improviso, das situações novas que aparecem ao longo das rotinas, do dia a dia, se produz aprendizagens implícitas, que nem sempre são sistematizadas, mas elas estão ali, implícitas e construindo experiências desses indivíduos. Mas quando essas experiências elas são organizadas como novas representações sistematizadas, elas podem se consolidar como conhecimento explícito, como conhecimento profissional e como conhecimento científico. Então a emergência ela surge em interações que ocorrem em espaços abertos, pois em sistemas fechados não há interesse pelo novo. É necessário que haja uma relativa, mas não substantiva, desigualdade de poder entre os sujeitos da interação. Então, o estudo ele vai afirmar que é necessário sim uma desigualdade de poder para que haja uma produção de novos conhecimentos. E isso vai ser embasado, inclusive, pelo que Vygotsky vai definir como ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Profissional. A zona de desenvolvimento profissional é o seguinte: é uma teoria de Vygotsky, que é um estudioso que contribui bastante para a sociologia, para a pedagogia, em que ele vai dizer que tem um nível de desenvolvimento real, que é aquela aprendizagem que o sujeito já possui, e temos como ponto de chegada um nível de desenvolvimento potencial, é onde nós pretendemos que o sujeito chegue. Entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, nós temos uma travessia. E essa travessia ela vai ser contemplada por uma mediação, por uma interação. Mas para que isso aconteça, a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Profissional, ela vai exigir que haja uma desigualdade de conhecimentos, já que o sujeito que conhece mais, que tem mais conhecimento, vai colaborar nessa interação com o sujeito que conhece menos e que vai partir para um conhecimento maior. Ele vai sair do nível do desenvolvimento real e vai partir para um nível do desenvolvimento potencial. Então, por isso, o texto vai defender que é necessária uma relativa desigualdade de poder,
mas não substantiva. Também não precisamos exagerar nessa desigualdade de poder. Basta que seja uma relativa desigualdade para que surja uma emergência, o emergente, o conhecimento novo. Então nós teremos o conceito de racionalidade compreensiva, onde o detentor de mais poder deve se dispor a perdê-lo e submeter-se ao poder do outro. Então quem tem mais poder deve compreender que deve perder esse poder e se submeter ao poder do outro para que nós possamos ter esse emergente, esse conhecimento novo. Isso vai ser chamado de racionalidade compreensiva, que se opõe à violência simbólica de Pierre Bourdieu e à simples negociação de significados da etnometodologia e do interacionismo simbólico. Lembrando que o interacionismo simbólico, também conhecido como Escola de Chicago, ele tem como interação através de símbolos, em que o sujeito ele interage com o outro através de símbolos que são compreendidos e por isso a interação acontece. Mas a racionalidade compreensiva ela vai se opor tanto à etnometodologia como ao interacionismo simbólico e à violência simbólica, que pressupõe, essa violência simbólica, que um sujeito, que um grupo, ele obrigue um outro grupo a aceitar sua cultura, aceitar suas determinações éticas, suas determinações políticas, suas determinações culturais. Então, os grupos profissionais, eles se constituem por pessoas com diferentes trajetórias, que vai ser já uma desigualdade de poder, já que tem diferentes trajetórias, identidades próximas, que as colocam em condição de interagirem, já que têm identidades próximas, e essas pessoas, esses sujeitos, eles se dedicam à troca, cultivando a reflexividade. Por isso, esses grupos profissionais estudados pela etnografia profissional crítica, eles vão ter diferentes trajetórias, identidades próximas e se dedicam às trocas. E as interações que são realizadas nesses termos, elas são produtoras do senso comum compartilhado por esse grupo. Então, nessas interações, não há necessariamente um objetivo explícito ou busca de uma solução coletiva para guiar essa interação, mas o resultado dessa interação, esse fluxo corrente, ele pode levar a sistematizações que promovem soluções coletivas e dessa forma começa-se a mediar mediações entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, ou seja, o conhecimento que vem da experiência e o conhecimento científico. Bom, uma observação é que a interação ela precisa enfrentar quebras de expectativas para que as ações reprodutoras elas se desestabilizem e se abram possibilidades criadoras com o emergente. Então, para que a interação aconteça e que se produza novos conhecimentos, é importante uma quebra de expectativas. Mas é muito importante destacar que as classes que detêm o poder econômico-político, elas não se dispõem a perdê-lo em nome da compreensão, como nós já poderíamos imaginar. A desigualdade de poder ela é tanto estrutural quanto extrema, e o princípio que acaba ordenando as relações é o da hegemonia, que implica um consentimento ativo dos governados e não da compreensão. Ou seja, a hegemonia ela vai fazer com que o sujeito ele tenha um consentimento ativo, mesmo que ele não compreenda o que ele está consentindo, mas essa é uma hegemonia manipulatória. Para Gramsci, a contra-hegemonia ela vai pressupor transformações de ordem moral e de ordem intelectual. Isso é o que ele vai chamar de experiência transformada. A cultura profissional ela expressa a sobreposição de práticas sociais, de identidades coletivas e reflexividade social. Para Thompson, a experiência ela é uma categoria imperfeita e ela compreende a resposta emocional e mental a muitos acontecimentos interrelacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento. Ela é válida e efetiva, mesmo sendo limitada. Então, para esse autor, que é referenciado por Ramos, a experiência é imperfeita. Ela é limitada, ela compreende a resposta emocional e mental a muitos acontecimentos que são interrelacionados, há muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento também formam a experiência. Ela é válida, ela é efetiva,
mas ela é limitada, mas ainda assim ela é efetiva. Por mais que seja espontânea, a experiência ela nunca será desprovida de pensamentos. Como diz Gramsci, todos os homens são filósofos. A sociedade ela produz os sujeitos, e os sujeitos produzem a sociedade. E quando esses sujeitos produzem a sociedade, é quando eles se produzem a si próprios. No próximo vídeo, nós veremos as características e os princípios da etnografia profissional, os elementos práticos da etnografia e as considerações finais que Marise Nogueira Ramos vai trazer nesse artigo bastante complexo, bastante denso. Você pode comentar aqui nos comentários, você pode tirar suas dúvidas, você pode contribuir. Não se esqueça de se inscrever para você continuar recebendo os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e continue ligado no canal Bora Aprender!